Ok, estamos de volta para dar continuidade a essa análise, dos sermões do Padre Antônio Vieira, indicado aí como leitura obrigatória. E aqui agora nós vamos começar a analisar cada um dos 3 sermões indicados como leitura. São 3 sermões com o mesmo nome, Sermão de Quarta-feira de Cinza. E são sermões que foram produzidos exatamente para serem proferidos nessa data que é a Quarta-feira de Cinzas. Você sabe que dentro da tradição religiosa católica, a Quarta-feira de Cinza é aquele dia que marca o início da Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. Então é aquele período de jejuar, de se penitenciar, de refletir sobre a existência e se preparar para a vida eterna, para a morte e renascimento de Cristo, que simboliza a nossa morte e o nosso renascimento para a vida eterna aí. Esses sermões, eles foram escritos ao longo de 3 anos seguidos. Nós temos o primeiro sermão, que é de 1672, o segundo, 1673, ambos foram proferidos em Roma, e o terceiro, que é de 1674, ele não chegou a ser proferido porque o autor ficou doente, quer dizer, ele não foi pregado, mas ele foi escrito, ele estava preparado para ser pregado na Quarta-feira de Cinza de 1674. São esses 3 sermões que estão sendo indicados como leitura obrigatória. O sermão, gente, é um texto, como eu falei para vocês, argumentativo. Lembra um pouco uma dissertação. Ele tem uma introdução em que o autor coloca o assunto que ele vai desenvolver e os objetivos que ele quer chegar com esse assunto. Aí tem o desenvolvimento propriamente dito através dos argumentos, a argumentação, e depois tem uma conclusão final. Então a gente vai trabalhar assim. Eu sintetizei com fragmentos do próprio texto os elementos dessa introdução, desse desenvolvimento, dessa argumentação e da conclusão. Eu vou fazer a leitura desses fragmentos, fazer os comentários e no final a gente faz uma síntese tentando mostrar de maneira bem clara qual é o conteúdo do sermão como um todo ali. Certinho? Bom, o primeiro sermão que nós temos que analisar é esse aqui, o Sermão de Quarta-feira de Cinza, pregado em Roma, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, no ano de 1672. Cada um desses sermões, ele tem uma frase em latim, uma expressão em latim que serve de base. Na verdade, a expressão é a mesma nos 3 sermões. O primeiro é que tem um início um pouco diferente, mas a ideia básica é a mesma relacionada ao dia de Quarta-feira de Cinza. Então veja só, a citação em latim. Eu não vou ler em latim, porque eu não quero passar vergonha aqui com essa pronúncia de latim. Mas a tradução está embaixo, ó. Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te hás de converter. Então os 3 sermões partem dessa ideia. O homem é pó e há de se tornar pó depois. Isso aqui parte daquela expressão bíblica do pó viestes e ao pó retornarás, tá? Então vejam como que ele começa este sermão. A introdução. Olha só. O pó futuro em que nos havemos de converter é visível à vista. Mas o pó presente, o pó que somos, como poderemos entender essa verdade? A resposta a essa dúvida será a matéria do presente discurso. Observe o que ele está dizendo. Ó. Essa expressão nos diz que nós somos pó e iremos nos converter em pó. A ideia de que seremos pó depois da morte, a decomposição da matéria que transforma tudo em pó, é tranquila. É uma coisa visível, é uma coisa observável. O difícil é entender e aceitar o pó que somos, que nós, enquanto vivos, também somos pó. E aí o Padre Vieira diz que esse será o assunto do seu sermão, essa será a matéria do seu discurso. E aí ele começa o desenvolvimento do seu sermão, a argumentação em favor desse ponto de vista. Observem, ó, a igreja diz-me e supõe que sou homem. Logo, não sou pó. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. Pois como é
pó o vivente? O pó sente? Não. Pois como é pó o sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como é pó o racional? Enfim, se me concedem que sou homem, como me pregam que sou pó? Observe que ele começa jogando com aquela que é a dúvida básica, né? Em cima dessa afirmação. Tá? Afinal de contas, como que eu posso aceitar, como que eu posso compreender essa ideia que eu sou pó nesse momento enquanto estou vivo? Ele mesmo pergunta, o pó vive, o pó sente, o pó pensa? Não. Então, como que eu posso aceitar que eu sou pó? E aí ele termina dizendo assim, ó, a razão é esta, o homem em qualquer estado que esteja, é certo que foi pó e há de tornar a ser pó. Logo, é pó, porque tudo que vive nesta vida não é o que é o que foi e o que há de ser. Então aqui ele começa o desenvolvimento dessa argumentação de que nós aceitamos essa ideia de que nós viemos do pó, do nada, e voltaremos para o pó, para o nada. E aí ele faz essa afirmação que tem muito daquela ideia paradoxal que é própria do barroco. Tudo que vive não é o que é agora, é o que foi e o que será. Então, se nós fomos pó e seremos pó, temos que aceitar a ideia de que somos pó nesse momento. E ele vai, naquela situação labiríntica que eu falei para vocês, né, retomando e reforçando essa ideia por um longo período do sermão. Vejam como que ele prossegue isso aí, ó. Porque só Deus é o que foi e o que há de ser. Deus é Deus, e foi Deus, e há de ser Deus. E só quem é o que foi e o que há de ser é o que é. Você está entendendo o que ele está colocando? Ele está dizendo o seguinte, ó. Deus é Deus, mas Deus sempre foi Deus e sempre será Deus. Então ele é o que é. Só Deus é o que é. Tá? Se ele não tivesse sido Deus antes e não continuasse sendo Deus depois, ele não seria Deus agora. Mas ele é Deus. Então, ele sempre foi Deus e sempre será Deus, por isso ele é Deus agora. Aí ele continua, ó. Quem não é o que foi e que há de ser, não é o que é. Olhamos para trás. Que é que fomos? Pó. Olhemos para diante. Que é que havemos de ser? Pó. Fomos pó e havemos de ser pó. Por isso é o que somos. Pó. Você está percebendo? Você fala, pô, mas isso já foi dito. Exatamente, é aquela argumentação sinuosa, labiríntica que eu falei para vocês. Ele, com outras palavras, com outros exemplos, ele acaba retomando a mesma ideia, repetindo a mesma ideia. Nós somos pó porque fomos pó e seremos pó. E nós somos aquilo que fomos e aquilo que seremos, não aquilo que somos nesse momento. Tá? Vejam como ele ainda continua com isso, ó. Esta é a força da palavra reverteres, a qual não só significa o pó que havemos de ser, senão também o pó que somos. Por isso, não diz convertertes, converter-vos-ei em pó, senão reverteres, tornareis a ser o pó que fostes. Quando dizemos que os mortos se convertem em pó, falamos impropriamente, porque aquilo não é conversão, é reversão. Reverteres. É tornar a ser na morte o pó que somos no nascimento. É tornar a ser na sepultura o pó que somos no campo damasceno, no céu, antes da vida. E porque somos pó e havemos de tornar a ser pó, por isso já somos pó. Ou seja, a mesma ideia repetida exaustivamente, né, nessa tentativa de convencer as pessoas de que nós somos pó, só que usando novos argumentos, novos exemplos, agora partindo da palavra reversão. Né? Então nós reverteremos aquilo que já fomos quando estivermos mortos. Portanto, se nós voltamos a ser aquilo que já fomos antes da vida, antes de sermos o que somos agora, naturalmente, nós somos agora o que fomos e o que seremos, segundo essa argumentação do Padre Vieira. Ou seja, fomos pó, seremos pó, somos pó. Ok? Continuando. Veja o que ele diz ainda. Ó. Ora,
Suposto que já somos pó e não pode deixar de ser, pois Deus o disse. Vejam a argumentação religiosa. Tá? Então, acreditando que somos pó, e não podemos deixar de acreditar nisso, porque Deus disse isso. Né? És pó e ao pó retornarás. Então, partindo disso, perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó, nós também somos pó. Em que nos distinguimos uns dos outros? Vejam, ele meio que antecipa as dúvidas dos leitores, dos fiéis. Tá bom, então se nós somos pó agora, como seremos pó depois de mortos, como que nós vamos nos distinguir? O pó enquanto somos agora do pó que seremos depois. E olha como ele explica isso com um jogo brilhante de palavras. Olha o que ele diz, ó. Distinguimos-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz, que está parado. Estão essas praças no verão cobertas de pó. Dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar. E que faz? Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete, sem aquietar-se, sem sossegar, um momento, enquanto o vento dura. Acalma o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ali fica. Não é assim? Assim é. E que pó e que vento é este? O pó somos nós. O vento é a nossa vida. Você entendeu? Porque a pergunta é assim, tá bom, então se eu sou pó agora e serei pó depois, como que eu distingo a vida da morte? Qual a diferença entre eu estar vivo agora e estar morto se em ambos os momentos eu sou pó? E aí ele explica, né? O pó estático, o pó parado é a morte. O pó que se movimenta é a vida. Ou seja, e aí ele faz essa metáfora, essa comparação, né, com o pó levantado pelo vento. Então, o pó que se movimenta somos nós. O vento que nos faz movimentar é a vida. Depois que a vida acaba, o pó fica estático, fica parado. Vamos ver mais um pouquinho? Ó? Lembra-te que tudo há de cair de um golpe e que então se verá o que agora não queremos ver, que tudo é pó, e pó de terra. Cuida o rico, acredita o rico, inchado, que é de prata, e toda essa riqueza, em caindo, há de ser pó, o pó da terra. Aí ele começa a chegar num outro ponto do argumento dele. Quer dizer, primeiro ele tem que convencer as pessoas de que elas são pó. Tá? Agora ele começa a argumentar que se tudo é pó, não há sentido em valorizar as coisas materiais. O rico pode até acreditar que o seu patrimônio, que a sua riqueza o diferencia, mas na verdade, no final, ele também será pó. Tudo que ele possui também vira pó. Então não há sentido em valorizar a vida terrena, a vida material, porque ela não passa de pó. Veja como ele continua. Ó. Eu não temo na morte a morte, temo a imortalidade. Eu não temo hoje o dia de cinza, temo hoje o dia de Páscoa, porque sei que hei de ressuscitar, porque sei que hei de viver para sempre, porque sei que me espera uma eternidade, ou no céu ou no inferno. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela eternidade que começa. Nenhum homem há naquele ponto que não desejara muito uma de duas, ou não ter nascido, ou tornar a nascer de novo, para fazer uma vida muito diferente. Mas já é tarde, já não há tempo. Esse talvez seja o fragmento mais conhecido e mais significativo de todo o sermão. O que o Padre Vieira está tentando nos mostrar aqui é que essa vida que nós levamos agora
será tomada como base para um julgamento que poderá nos destinar ou para a eternidade no inferno ou para a eternidade no paraíso, no céu. Então é nisso que nós temos que nos preocupar. Ele começa a falar sobre a angústia que significa aquele momento que a gente chama de juízo final. No momento da nossa morte, nós seremos julgados pelas ações que cometemos ao longo da nossa vida terrena. E essas ações irão nos destinar ou para o paraíso ou para o inferno. Por isso ele diz que esse é o momento mais angustiante, que qualquer homem naquele momento gostaria de ter uma dessas duas oportunidades. Ou não ter nascido, né, para não passar por isso, ou poder nascer de novo para poder fazer muito diferente e aí chegar lá com a certeza de que vai ser salvo, que vai para o paraíso. Então observe, o Padre Vieira começa mostrando aos fiéis, ou tentando mostrar, provar aos fiéis que eles são pó. E que sendo pó, tudo que o cerca, toda a vida terrena não passa de pó. Então não vale a pena ficar valorizando, né, se apegando a esses valores terrenos. Porque a verdadeira vida é a vida eterna. Então ele diz, eu não temo a vida, eu temo a morte. A preocupação tem que ser quanto ao que vai acontecer após a nossa morte. E aí ele fala desse momento de angústia em que seremos julgados por essa vida terrena. Essa deve ser a preocupação. A partir do momento que nós tomamos consciência que nós somos apenas pó e que voltaremos ao pó que fomos, então nós temos que nos preocupar com a vida eterna. Essa sim, a verdadeira. E ela pode ser uma vida de sofrimento no inferno ou uma vida de prazeres no paraíso. Veja como ele conclui isso aí, ó. Cristãos e senhores meus, por misericórdia de Deus, ainda estamos em tempo. Veja, ele terminou, né, a sua argumentação dizendo que aquele momento em que somos julgados é o momento mais angustiante. O dia do juízo final é o momento mais angustiante para qualquer pessoa, porque é o momento em que será decidido onde ele vai passar a eternidade, no inferno ou no céu. Então ele começa a sua conclusão dizendo isso, ó, cristãos e senhores meus, por misericórdia de Deus, ainda estamos em tempo, ainda podemos mudar isso. É certo que todos caminhamos para aquele passo. É infalível que todos havemos de chegar e todos nos havemos de ver naquele terrível momento. E pode ser que muito cedo. Que terrível momento é esse? O dia da nossa morte e, consequentemente, o dia do juízo final, do julgamento. Comecemos de hoje em diante a viver como quereremos ter vivido na hora da morte. É possível que por uma cegueira de que me não quis apartar, por um apetite que passou em um momento, hei de arder no inferno enquanto Deus for Deus? É possível que por falsos valores terrenos, por prazeres terrenos, nos deixemos queimar eternamente no inferno? E aí ele continua, né, a conclusão final. E para que esta resolução, ou seja, de mudar isso, de poder chegar lá serenos, tranquilos, confiantes de que merecemos o paraíso, então, e para que esta resolução dure e não seja como outras, tomemos cada dia uma hora em que cuidemos bem na nossa morte e na nossa vida. Então ele propõe o seguinte, ó, que cada dia seja tomada uma hora para pensar, para cuidar sobre isso, sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. E porque espero da vossa piedade e do vosso juízo que aceitareis este bom conselho, quero acabar deixando-vos 4 pontos de consideração para os 4 quartos dessa hora. Ou seja, divide a hora em 4 quartos, 4 períodos de 15 minutos, e para cada 15 minutos você atribui um tipo de pensamento, de preocupação, de reflexão, que são esses aqui, ó. Primeiro, quanto tenho vivido? Quanto eu já vivi? Né? Segundo, como vivi? Como eu me comportei nesses anos que eu já vivi? Terceiro, quanto posso viver? Qual é a expectativa que eu ainda tenho de vida? E quarto, como é bem que vi? Como seria bom eu viver essa vida que me resta para assegurar uma morte tranquila, para chegar tranquilo no dia do juízo final?
Essa é a conclusão que ele dá ao seu sermão de quarta-feira de cinza. E nós podemos sintetizar isso da seguinte forma, né? Traduzindo em linguagem de dia de semana, como diz o nosso querido Guimarães Rosa, o sermão diz basicamente isso aqui, ó. Se do pó viemos e ao pó retornaremos, não faz sentido nos apegarmos e valorizarmos esta vida material, o pó que somos. Devemos nos preparar e preocupar com a vida espiritual, o pó que seremos. Usar esta vida terrena para preparar a vida eterna. O sermão todo do Padre Vieira apresenta essa ideia. Somos pó e ao pó retornaremos. Se somos pó, não tem sentido ficarmos nos apegando excessivamente a essa vida que é fútil, que é frágil, que é passageira. Nós temos que nos preocupar com a vida eterna. Então devemos usar esta vida terrena para nos preparar para o dia do juízo final, para chegar tranquilo nesse dia, seguros de que seremos encaminhados para o paraíso. Essa é a síntese deste primeiro sermão de quarta-feira de cinza aí. Bom, gente, eu espero ter conseguido, passar pelo menos a ideia central deste primeiro sermão. Nós vamos fazer a mesma coisa com os outros 2 sermões nas próximas 2 aulas. Até daqui a pouco!